Boa tarde, graça e paz, alegria de poder estar com você novamente aqui da minha casa, falando com todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Timbaúba e falando também com todos aqueles que nos acompanham, aqueles que assistem, aqueles que vão participar e interagir com a gente e até que vão assistir esse vídeo depois que ele estiver publicado já. Que Deus abençoe você, que você seja bem-vindo a este culto de louvor e adoração ao Senhor, ainda dentro deste impedimento de estarmos juntos, de cultuarmos presencialmente, mas sem nenhum impedimento para cultuarmos ao Senhor com liberdade, com graça, com alegria, fazendo com que o nome dele seja exaltado por meio das nossas vidas. Que o Senhor abençoe você, sua família, que o Senhor abençoe a nossa cidade de Timbaúba, o nosso estado do Rio Grande do Norte, que o Senhor abençoe a nossa nação, como também todas as nações do mundo. Um mundo perplexo, assustado, um mundo que tem de lidar com um inimigo invisível, desconhecido, agressivo, e que será vencido. Será vencido porque o Senhor nos dará no tempo certo uma vitória. Mas até lá, a nossa vitória é nos cuidarmos, a nossa vitória é nos mantermos em saúde, em paz, nós, nossas famílias, nossa cidade, nossa igreja, nossa comunidade da fé se manter assim, em paz, resguardada. Sejam bem-vindos, esse é o nosso culto dominical. Eu quero convidar você para juntos orarmos nesse momento ao Senhor. Vamos orar? Pai amado e querido, muito obrigado por este domingo, por este dia de culto ao Senhor, dia em que nós, a tua igreja, estamos reunidos, Pai, em teu nome, para render-te louvor, para te render gratidão, para elevar a ti, Pai, nossos pedidos, nossas inquietações, para te pedir, Senhor, que em cada momento da nossa vida o Senhor sonde o nosso coração, o Senhor examine os nossos caminhos, o Senhor perceba o que há em nós de caminhos maus, que o Senhor perceba o que há em nós, às vezes, de obras que escondem, tantas vezes, Pai, as inquietações da nossa alma. Que o Senhor nos sonde com profundidade e que o Senhor nos faça ver em cada coisa, Pai, inclusive nas coisas que nós, nesse momento, não podemos entender, as coisas que nós não podemos mudar, que nessas coisas também a gente possa ver, Pai, o teu cuidado, a tua misericórdia, o teu amor, o teu livramento. Estamos bem, estamos em nossas casas, estamos com saúde, podemos cultuar a Ti onde estamos e podemos convidar outros a também cultuarem a Ti. Podemos ouvir o Teu Evangelho, mas podemos pregar o Teu Evangelho, temos os meios para isso. Às vezes o que nos falta é determinação para tanto, é coragem para tanto, é vontade para tanto. Portanto, quebra, Pai, em nós essa falta de vontade, renova em nós essa coragem de pregar o Teu Evangelho. Dá a cada um de nós oportunidades como Tu tens dado, de falarmos do Teu amor a outros. Essa é a nossa oração neste final de tarde, início de noite, quando nos juntamos para cultuar o Teu nome, Pai, para render culto a Ti. Assim oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Eu quero convidar, já que a irmã Raíla, ela vai estar conosco nos louvores, e você pode, nesse momento também, convidar outras pessoas, chamar os amigos, as pessoas conhecidas, para estarmos juntos, para estarmos cultuando ao Senhor como igreja e também como famílias, como cidades, fazendo dessa tarde e noite um momento oportuno para o louvor do nome daquele que é digno. Estou aguardando só a Raíla chegar aqui. Nós vamos a um momento de louvor com a irmã Raíla e logo em seguida nós vamos a uma reflexão da palavra de Deus na tarde deste
domingo. Enquanto a Raíla não chega, eu vou pedir a você que selecione o texto de Romanos, capítulo 7 aí na sua Bíblia. Boa tarde, Raíla. Boa tarde, graça e paz. Graça e paz, tudo bem? Bem, graças a Deus. Amém. Que bom ter você aqui. Que o Senhor abençoe você e sua família toda. Que o Senhor te use também agora nesse momento que nós vamos louvar juntos o nome dele. Vamos lá, queridos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória. Você possa cantar comigo? A ele a glória, a ele, somente a ele, para sempre. Amém. Amém, minha irmã. Que bênção. Romanos 11, 33 ao 36. A letra dessa música é simplesmente a melodia aplicada a esse texto bíblico de Romanos 11, 33 ao 36. Temos outra música agora? Sim, eu vou cantar essa música que a gente cantava muito na igreja, por sinal. Lembrei, para a gente relembrar um pouco os tempos, né? Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és.
remando. Deu uma parada? Deu uma parada pequena aqui. Vamos lá. Fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transporta, eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transporta pra onde iremos nós, só tu tens a palavra de vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me até transportar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-nos até transportar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Amém. Amém, minha irmã. Você pode voltar depois da reflexão com uma música? Posso? Joia. Mas antes de você se despedir nesse primeiro momento, eu queria que você orasse antes de nós fazermos a leitura bíblica. Senhor, nós temos somente a te agradecer, ó Pai, que nós somos maus, Deus, mas o Senhor é bom, justo. Nos perdoa, Deus, por nossas imperfeições, por nossas, às vezes, deslealdade, por nosso mal que habita em nós. Que venhamos ser mais enchidos de Ti, dar mais atenção à Tua palavra, dar mais atenção ao que realmente importa. Por favor, Senhor, abre nossos corações agora para entendermos a Tua palavra e guardar e praticar também. É no Teu nome precioso que nós oramos. Amém. Amém, minha irmã. Obrigado. Até daqui a pouquinho. Até. Irmã Raíla, volta no finalzinho para a gente louvar juntos. Eu coloquei aí e peço que você agora abra a sua Bíblia. Romanos capítulo de número 7. Essa leitura, Romanos 7, a partir do verso 5, que diz assim: Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito, e não na velhice da letra. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque não há lei. Onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento,
o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como o pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo com a lei, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, a alma, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo, que está na minha natureza. Desgraçado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos transitar por ele durante essa reflexão. Capítulo 7 de Romanos, ele fala muito sobre essa questão da lei e da graça, da lei e do pecado. A graça, em comparação com a lei, ou a lei diante da graça, ela morre, ela caduca. A graça sobrepõe a lei de uma maneira maravilhosa. Nós somos a geração que está vivendo a graça de Deus e na graça de Deus. Pode ter certeza disso. Se não fosse a graça do Senhor, que Jeremias vai chamar no livro de Lamentações, capítulo 3, de as misericórdias do Senhor, e chama com muita propriedade, nós estaríamos consumidos, nós estaríamos perdidos, entregues. O que eu quero falar com você na tarde de hoje aqui, de uma maneira bem breve, bem sucinta, bem objetiva, é que a lei por si só não reconecta ninguém com Deus, não liga ninguém a Deus, não tem a força de ligar ninguém a Deus. Esses dias eu vi uma postagem muito interessante na forma de uma imagem, e era bem assim a expressão que estava lá na imagem: parem de proibir tanta coisa. Eu não consigo quebrar todas essas regras, eu não consigo desobedecer tudo. Era mais ou menos assim: parem de proibir tanta coisa, eu não consigo desobedecer tudo. Tem uma hora que até para desobedecer a gente tem limite, a gente é incompetente até para certos limites de desobediência. Embora seja uma frase bem fatalista, né? Parem de proibir porque eu não consigo desobedecer tudo, ela encontra muita verdade, ou encontra-se com muitas verdades da vida da gente. E o texto aqui é muito claro, que diz, olha, a lei não é má, mas é porque a lei existe que eu sou apresentado, por exemplo, como está no texto, a cobiça. Se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não saberia o que é cobiça. A lei é má por causa disso? De modo nenhum. Mas eu quero começar dizendo a você que, pelo que o texto nos diz, a nossa melhor obediência às leis de Deus, a nossa melhor obediência aos mandamentos, ela termina antes da plenitude do cumprimento dessa obediência. Antes que a gente consiga obedecer completamente o mandamento, essa obediência já termina, porque, como o apóstolo fala no texto que lemos, há uma lei em nós, que
que é contrária a isso que ele diz que com a mente ele entende, reconhece e sabe que a lei é boa e vivifica a ele mesmo. E por conta dessa luta, a nossa melhor tentativa em obedecer, ela naufraga, ela fracassa, ela entra em total colapso antes de ser vivida na plenitude. Um pouco antes do verso 5, do verso 1 ao 4 do capítulo 7, bem poderíamos ter lido, ele fala sobre um princípio e ele fala logo para aqueles que eram os destinatários. O capítulo começa com clareza falando para aqueles que eram destinatários. E ele diz: eu falo para os que conhecem a lei. Acaso vocês ignoram que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Enquanto ele viver, essa lei vai estar sobre ele. A lei divina, as leis a que Paulo se referia eram as leis do judaísmo, eram as leis que valiam para aquele povo, para aquela cultura. Embora ele estivesse falando para uma igreja que estava em Roma, que tinha judeus habitando ali, judeus que se tornaram cidadãos romanos, e tinham romanos que se converteram, que também poderiam entender que as leis da sua república, da sua nação, do império, elas valiam também e dominariam todo cidadão enquanto ele vivesse e existisse. E ele prossegue dizendo: pela lei, a mulher casada, agora a lei judaica, ela está impedida de casar-se com outro homem enquanto o marido dela vive. Se ela não ficar viúva, ela não casa, porque se ela tiver um casamento com o marido que a repudiou, que a deixou ainda vivo, ela torna-se adúltera e torna adúltero aquele que vive com ela. Então, a clareza disso, ele vai dizer: porém, quando morre aquele que fora seu marido, ela está desimpedida. Ela cumpriu aquele voto do até que a morte os separe. É assim que a lei encarava a situação nesse sentido. E a gente pode fazer uma aplicação disso para dizer que nós fomos divorciados. Não é a melhor expressão, mas nós fomos separados da vida velha quando entramos, na verdade, numa viuvez em relação à vida anterior. O ser antigo da gente, que não conhecia Cristo, morreu. E o nosso ser interior ficou viúvo, portanto desimpedido para ser servo apenas da lei de Cristo, para casar-se com essa graça que está acima da lei. Por isso, a lei, ou o cumprimento dela, pode muito bem ser feito apenas de exterioridades. A pessoa pode muito bem na sua vida dizer que cumpre as leis de Deus apenas de maneira exterior. O verso 5 diz: estávamos na carne. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que a lei suscitou em nós operavam no nosso corpo para frutificar, para dar frutos para a morte. Mas agora nós fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos. Só se cumpre essa lei plenamente na morte, no sacrifício, nas desvinculações legais, ou seja, eu me desvinculo da vida anterior por conta do que Cristo fez. Eu me torno viúvo do meu antigo ser que morreu, eu já não tenho mais compromisso. Eu rompi. E não é uma ruptura apenas porque eu quero, é porque naturalmente ela não é mais possível, essa união das trevas com a luz. Quando a gente coloca isso, a gente pode entender que há muita gente vivendo apenas de exterioridades e chama isso de cumprimento da lei. A pessoa não adultera, mas é lascivo. É aquele homem que não pode ver uma mulher bonita, ou vestida de uma forma provocante, ou com alguma característica estética, física que lhe chame a atenção, que a sua mente viaja rapidamente. Ele não adultera, ele sequer vai se aproximar daquela mulher, ele sequer vai lançar sobre ela uma palavra, ou até mesmo um olhar mais fixador, mais intimidador, mais desejoso. Ele não vai às vias de fato do adultério, mas ele é lascivo na sua mente, ele tem desejos que não podem ser atendidos, ou porque ele é casado,
ou porque ela é casada, ou porque ambos são casados, ou porque não seria possível fazer isso. São as pessoas que vivem de exterioridades e dizem que cumprem a lei porque não roubam, não pegam nada de ninguém, não furtam, não planejam crimes, não defraudam quando passam um troco, quando recebem um dinheiro a mais, não negociam aceitar uma nota com um valor diferente para receber uma vantagem sobre isso, mas cobiçam tudo que vem. Cobiçam o trabalho do outro, cobiçam os bens que o outro tem, do bem mais simples ao mais caro que a pessoa possa ter, cobiça a casa do outro, cobiça o carro, a moto do outro, cobiça o animal do outro, cobiça o móvel que está na casa do outro. São pessoas que vivem de exterioridade e que dizem que cumprem a lei porque não mentem, não falsificam, mas são capazes de torcer contra o que pode dar certo, ou o que vai dar certo, ou o que é certo na vida dos outros. São pessoas que vivem de exterioridade, porque dizem, eu honro pai e mãe, mas só fazem isso por orgulho e vaidade. Jesus, inclusive, censura escribas e fariseus que criticavam a ele e a seus discípulos, e nós falamos desse texto há alguns dias, em Marcos 7, quando ele diz, vocês são a geração má, incrédula, que me adora. O Senhor bem disse, o profeta Isaías, quando disse, essa geração me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque vocês mesmos, a lei diz a vocês, honrem pai e mãe, e vocês dizem, o que eu tiver para meu pai e minha mãe é corbã, é oferta ao Senhor. Então eu assumo um compromisso maior para não honrar pai e mãe, ou faço isso apenas por orgulho e vaidade, né? Filhos que deixaram pai e mãe para trás e de lado há muito tempo, mas que nas oportunidades visíveis, nas superexposições das mídias sociais fazem homenagens. Aqueles filhos que não cuidaram dos seus pais e não honraram em vida e que buscam na honra da morte fazer compensações, exterioridades. O sujeito pode viver de exterioridades dizendo que cumpre a lei porque ele não toma o nome de Deus em vão, mas ele vive rogando o castigo de Deus para o outro. Ele diz bem feito quando alguma coisa acontece para o outro e diz bem feito em nome do Senhor. Olha que absurdo dizer bem feito em nome de Jesus. Bem feito que o seu filho morreu. Bem feito que a sua mulher te deixou. Bem feito que o seu casamento fracassou. Porque o Senhor disse. São exterioridades. Portanto, a melhor obediência termina antes do seu cumprimento total. A lei agrava a minha condição e a minha sentença. Dos versos 9 ao 11, nós lemos que antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E, por meio dele, do mandamento, me matou. A lei agrava a minha condição porque quando eu conheço, eu não sou mais inocente. A lei agrava a minha condição porque eu posso até escapar objetivamente, como eu falei agora, é o sujeito que não mente, mas que torce contra, que não rouba, mas cobiça. E ele escapa objetivamente porque publicamente ele consegue guardar a lei. Mas ele não escapa subjetivamente porque a sua mente, que é cativa dos desejos, das malícias e das coisas erradas, ela lhe acusa. Como o próprio Paulo vai dizer na própria carta aos Romanos, que os atos dos homens muitas vezes os condenam, muitas vezes os libertam. Se escapamos objetivamente, se a nossa caminhada pública, se a nossa relação muitas vezes nos ajuda a dizer nós não estamos pecando, subjetivamente nós sabemos que somos pecadores. E aí a gente precisa ter uma noção clara do pecado nas nossas vidas. O pecado está em mim, não fora de mim. A gente tem o termo
a expressão grega para pecado, armatia, né? Que fala sobre errar o alvo. É errar o alvo. O pecado é errar o alvo. Mas nós somos pecadores. Logo, não se trata de um alvo exterior, mas se trata de não encarar uma verdade interior, que é essa que o texto fala claramente. Eu sou vencido pelo que a lei diz, não porque a lei é má, mas porque a minha inclinação é pecadora. E aí alguns dizem, olha, você é pecador quando você peca, você é pecador quando você mente, você é pecador quando você cobiça, você é pecador quando você adultera, você é pecador quando você defrauda alguém, ou seja, gera uma expectativa que você não vai poder corresponder, gera frustrações nas pessoas por meio de palavras mentirosas e falaciosas. A gente diz, você é pecador porque você fez isso, e isso é um erro. Você peca porque você é pecador. Você não é pecador quando peca, você peca porque você é pecador. Verso 13, então o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Porque, do contrário, o sujeito estava preso numa grande maldade. Imagine o sujeito que não conhece a lei, o sujeito que não sabe os desígnios de Deus para a vida dele, e alguém vai e apresenta a ele, diz o que Deus quer para você, e de você é isso, e olha, isso é bom, não é ruim para a sua vida, e a pessoa se anima, e a pessoa se convence, se converte, aceita, e agora vem a lei que diz, mas agora que você conhece, você está perdido. Aí o sujeito vai dizer, então para mim era melhor não conhecer. Era melhor não saber. E é por isso que aqui no verso 13 ele diz, então, aquilo que era bom tornou-se mal para mim, porque no verso 12 ele diz, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Aí ele diz, e agora? O que era bom tornou-se morte para mim? E ele mesmo diz, de jeito nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu aonde? Fora de mim? Produziu no mundo morte? Não. Produziu em mim morte por meio do que era bom. O que era bom começa a expor o que é mal. E agora o sujeito já não é mais inocente porque ele sabe que a natureza dele é tendenciosa ao pecado. O pecado não está fora, mas está dentro. E aí ele diz, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. A fim de que pela lei, pelo que é bom, eu soubesse o perigo e o risco que existe em praticar o pecado. Porque eu sou pecador. Eu peco porque eu sou pecador. Verso 14, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu, limitado pela carne, vendido como escravo do pecado, não entendendo o que faço, pois não pratico o que eu quero, mas sim o que eu odeio, sim aquilo que eu conheci que é mal e que vai me levar à destruição. Então, dizer que a pessoa é pecadora quando peca é um erro. A pessoa peca porque é pecadora. Por isso, pode-se realizar muitas vezes aquilo que é bom, repleto de atitude pecaminosa, construída dessas exterioridades, dessas coisas que estão fora e que fazem as pessoas dizerem, não, mas fulano é bom porque ele está fazendo o bem. E às vezes o bem que está sendo feito é repleto de pecado pelas exterioridades. Vocês já viram isso? Já tiveram alguma situação na vida onde as pessoas estavam até elogiando alguma coisa que alguém estava fazendo muito boa, mas que lá na frente se mostrou que tudo aquilo não foi nada mais, nada além de uma exterioridade, de uma promoção pessoal, de uma oportunidade de apresentar-se bom pelas exterioridades. Já viram coisa assim na vida? Eu já vi. Será que nós já fizemos isso também? Para escondermos as coisas, muitas vezes nos cercamos de coisas boas ao nosso redor para dizer não há mal em nós, quando na verdade existe. Olha, gente, o meu momento mais sublime, o seu momento mais sublime, o nosso momento mais puro e mais santo, mais sublime de devoção e de entrega, pode se converter em pecado rapidamente. Verso 18 vai dizer, porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Nosso momento mais sublime
pode se converter em puro pecado por conta da nossa natureza, da natureza que habita em nós. Por isso, ele diz um pouco antes do verso 18, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa, e agora não sou eu quem faz, é o pecado que habita em mim. Não é com a consciência pecaminosa, não é com a consciência determinada a fazer, mas é porque eu tenho uma natureza que me inclina a fazer que eu faço. É o pecado que me vence, é o pecado que me domina e que me leva para essa situação. As boas intenções, sem quebrantamento, produzem frutos para obras ruins, ruins para quem pratica. Ao que nós dissemos, o momento mais sublime de uma pessoa pode se converter em puro pecado pela exterioridade, por aquilo que está só do lado de fora, que não vivifica de verdade. Olha o que o verso 21 vai dizer, desse modo eu descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. As minhas boas intenções, se não são quebradas, se não são sondadas e vigiadas, se não são colocadas diante de Deus para que Ele sonde, examine, julgue, elas podem se converter em obras ruins. Carregamos esse saber, o que é bom, verso 22, no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas o meu melhor momento pode virar uma ação vaidosa na hora em que ele está se concretizando. Pode. Por isso nós precisamos guerrear contra essa lei interna. E o verso 23 diz, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. E eu posso fazer isso vivendo em consciência. Eu não sou pecador apenas quando eu pratico o pecado. Eu peco porque eu sou o pecador e ponto. Mas se eu vivo em consciência de quebrantamento diante do Senhor, reconhecendo isso, eu consigo guerrear contra essa lei. Sabe por quê? Porque eu me torno misericordioso para com aqueles que erram contra mim, para com aqueles que erram contra a vida, porque eu quero receber misericórdia. Eu consigo perdoar pela graça do Senhor, porque eu quero perdão para mim. Eu vivo devedor ao próximo, porque eu entendo o quanto eu fui perdoado. E aí eu me lembro do bispo Alexandre Ximenes, da Igreja Episcopal Carismática em Pernambuco, quando num retiro disse uma frase que até hoje eu não esqueço, que ele fala, o mal que me fizeram não dá para comparar com o mal que eu fiz ao meu Senhor. Essa é a consciência de quem vive se quebrantando e que busca na capacidade de ser misericordioso, de perdoar, de ser gracioso. Busca viver em quebrantamento diante de Deus. Não busca, por ser uma coisa, esperar ou receber isso de Deus, porque nós estaríamos incorrendo no risco de trocar com Deus, mas por saber o quanto Deus já fez por nós, nós nos colocamos nesse quebrantamento. Porque no final das contas, tudo converge, tudo aponta para Cristo. Paulo percebe e diz, eu sou um homem miserável. Ou, na minha tradução, eu sou um homem desgraçado, fadado à desgraça e ao erro, porque a minha natureza é assim pecaminosa. Quem vai me livrar deste corpo da morte? E aí ele diz, tudo aponta para Cristo. Verso 25, graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, desse modo com a mente. Eu mesmo sirvo a lei de Deus, eu sei que ela é boa, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Eu sei que eu sou escravo desse pecado, na lei que habita na minha carne, no mal que está em mim e que só requer uma oportunidade. É por isso que nesse processo de apontar para Cristo, eu nele, em Cristo, eu cresço na consciência de que sou um pecador em processo de regeneração, de reconstrução, que em Cristo eu fui salvo, mas eu estou nesse processo. Por isso que é possível andar em humildade no Senhor, servindo com humildade, aquilo que o profeta vai dizer. Deus declarou o que quer de ti, ó homem, andes em humildade com teu Deus.
Por isso que em Cristo eu passo a cumprir essa lei espiritual em mim, pela doutrina do amor, a única que Jesus deixou, sem peso, sem nenhum temor. Eu faço isso na melhor consciência possível, sem nunca ter a presunção de ver o pecado fora, mas sabendo que o pecado está em mim e recorrendo a essa graça para que eu não seja vencido nessa luta da carne contra o Espírito. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça assim humildes, porque a lei por si só não nos reconecta a Deus. É somente a graça que tem esse poder. E é por isso que eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde, início de noite, por esse tempo em que pudemos, ó Pai, ler a Tua Palavra e refletir, cada um de nós, à luz daquilo que ela nos diz, sobre o que é necessário, sobre as leis que guerreiam no nosso corpo, sobre a necessidade, Pai, e a importância de vigiarmos constantemente todas as intenções de nosso coração. Coração esse que vacila, que erra, que tropeça, mas que é um coração que traz cativo a certeza de saber que a Tua lei é boa, de querer executá-la, mas que vê essa outra lei no corpo guerreando contra. Nos ajude, Pai, para que a nossa obediência seja plena apenas na Tua graça, porque em nós mesmos nenhuma obediência é completa. Ela vira vaidade antes de ser completa. Nenhuma boa ação é boa o suficiente quando ela está cercada de exterioridades, de vaidades. Nos ajude, Pai, a viver nesse quebrantamento e nessa humildade. Nos ajude a viver nessa declaração de saber aquilo que Tu esperas de cada um de nós. Que amemos a justiça, que vivamos a verdade e que andemos humildemente contigo. Tem misericórdia de nós, Pai. Essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a Raíla novamente para nós louvarmos mais um hino e logo em seguida nós vamos dar alguns avisos e vamos orando também, mais uma vez, encerrando esse momento de culto nessa tarde e noite de hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Que Deus te dê um restante de domingo em paz e uma semana repleta da misericórdia deles. A certeza de que Ele quer nos habitar por meio da graça, da verdade e da misericórdia. O Senhor é bom o tempo todo, em todo tempo Ele é bom. Que Deus te abençoe. Raíla, bem-vinda. Graças a Deus de novo. Amém. Irmãos, eu vou cantar essa letra aqui, que eu achei ela muito interessante, eu modifiquei um pouco, mas basicamente fala isso que o senhor falou na pregação. Acredito que o senhor deve conhecer essa canção. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo.
então carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Amém, Raíla. Muito obrigado. Dá um abraço aí no Thales. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor te conceda uma noite de paz e de misericórdia. Muito obrigado por ter estado com a gente nesse culto hoje. Um abraço. Até mais. Amém. Gente, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da transmissão desse culto de hoje. E eu quero apenas reforçar aquilo que já foi formado. Estar nesse momento, decisão da liderança da igreja, e que pelo retorno até que temos tido dos irmãos, tem encontrado uma boa resposta de todos vocês. Que nós optamos por não nos prepararmos ou não retornarmos com os cultos presenciais nesse momento. Há um aumento de casos na cidade de Timbaúba. Há um aumento de casos na região do Seridó, Potiguar e nas cidades circunvizinhas de Timbaúba, Caicó, Jardim de Piranhas, Serra Negra também. A cidade de Patos, na Paraíba, tem vivido um momento difícil. E a nossa decisão é pelo zelo e pela espera de um momento oportuno. Mas até lá, gente, nós estamos nos preparando, nós vamos adequar a igreja para esse retorno. Esse retorno vai ser um retorno lento, com muitas mudanças. Não será possível para nenhum de nós, para as igrejas retornarem da maneira como elas realizavam seus cultos antes. Vai exigir de nós uma caminhada por um caminho longo. Peço aos irmãos que tenham paciência. A liderança está trabalhando, está pensando nas melhores práticas, nas melhores soluções, na apresentação do melhor conteúdo possível por meio das redes sociais. Enquanto muitas outras igrejas já têm a expertise e a prática disso, fruto de anos, de décadas de trabalho, de muitos anos trabalhando já com as mídias sociais. Então, por favor, tenhamos paciência, tenhamos fé e vamos voltar logo em breve. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que nessa semana possamos intensificar nossas orações
pela nossa cidade, pelo nosso estado, por cada amigo, familiar, pelas pessoas que estão acometidas da doença, da Covid-19 e de outras doenças, pela situação no cenário da saúde pública do estado do Rio Grande do Norte, caótico. Então, tenhamos paciência. Gente, no tempo certo, nós voltaremos. Nós não somos igreja quando estamos apenas reunidos num ajuntamento. Isso é muito pouco para expressar quem é a igreja de Jesus. Não é tempo de voltar à igreja, é tempo de ser igreja. Procure e você encontrará oportunidades para ser igreja aí onde você está, a começar da sua casa. Mas tenha certeza, estamos trabalhando pelo melhor possível para cada um de nós e para todos nós. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma noite de domingo de paz, que Ele te dê uma semana cheia da misericórdia dEle, habitando você e todos os seus. Nós voltamos na terça-feira com culto de oração, quinta-feira estudo bíblico, e vamos apresentando também ao longo do mês as atividades que vão acontecer, algumas atividades específicas, coisas novas que virão por aí, que no tempo certo vão ser divulgadas, para que a gente possa estar o mais perto possível, ainda que não fisicamente juntos. Um grande abraço para cada um de vocês e para suas famílias. Uma ótima noite. É o que eu desejo de coração. Amém.